disso. Nós somos terra, nós somos pó, mas enquanto caminhamos assim, nós somos vida. Muitas vezes nós nos colocamos em uma jornada, em um caminho, nós nos sentamos. Então, para começar, antes do anúncio da palavra, vamos levantar essa mão. Fica sentado, melhor jeito possível, mas conscientes, esqueçam pelo menos essa meia hora, esqueçam agora. Tenha hoje a dinâmica do reino de Deus na sua vida. Somente te construirei a minha casa, somente te colocarei minha esperança, somente te construirei a minha casa, somente te colocarei minha esperança. Você tem real consciência de que você já pisa no solo sagrado, numa terra santa? Você já vive a plenitude do céu em frações? Sim ou não? Responda para você. Responda para a tua história. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós. Os fariseus perguntaram a Jesus, versículo 20. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver os próprios dias do Filho do Homem, mas não vereis. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também
plenitude, muitas vezes, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da angústia, do desespero. E dentro da nossa existência, há esta porta, que é o nosso coração. O reino de Deus começa a acontecer no nosso coração. Lugar. Tem que ter um lugar para isso acontecer. Mas não pode ser o lugar das perguntas, mas sim das respostas. O reino começa a se estabelecer quando o meu coração, o seu coração, adere a este projeto. Aderir ao projeto do Rei, do Messias, do Salvador, anunciado por Ele. A palavra é clara, não é externo, é interno. E se é externo, começa no coração. E o nosso coração não é emoção, né? Primeiro contato. Até é emoção. Mas o coração na Bíblia, nós não estamos falando aqui dessa emoção que a gente sente quando vem ouvir pela primeira vez, porque é agradável, que acontecia muito comigo, deve acontecer com você também. A gente vem ouvir pelas primeiras vezes, e é um mover muito forte, você sente, arrepia, repousa, tudo mais. O tempo vai passando e essas coisas vão diminuindo, natural, isso é natural. É a maneira de Deus trabalhar em nós. Só que a gente começa a perguntar: mas e aí? Será que Deus não age em mim mais? Será que eu não reajo direito? Será que... Só que a gente tem que fazer essa diferenciação. Quando a gente diz que o coração é a porta de entrada, não significa que aquelas emoções do começo que pararam de acontecer estão mostrando para nós que a gente não tem mais Deus. O coração na Bíblia é decisão. 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 Se no meu coração existe o reino de Deus, eu me decido por Cristo. Todo dia, sem querer às vezes. E isso vai tomando projeção. Muito importante essa palavra. Porque no coração, a porta aberta, o aderir a esta palavra, nós vamos tomando consciência real do que é necessário para viver o reino de Deus nessa terra. Muitas vezes, por nós falarmos, essa terra parece um inferno. Nós conjuramos muito a criação de Deus que é boa, quando nós devemos combater realmente aquilo que é mal. O que é mal, fala. O pecado, as más escolhas, como muitas vezes eu fiz, como muitas vezes
Isso é obra. Não viver o reino de Deus é não se deixar amar, é não acreditar no sagrado, é não viver a Eucaristia como potência de amor. Consciência, lugar do encontro verdadeiro, seu, meu, da Paula, do Cacá, de todos nós. Lá Deus habita. Mas para enfrentar essa consciência gera consequências. E são consequências de que muitas vezes, como diz a palavra, nós estamos indo buscar o reino de Deus aqui e ali. Não, Ele está ali. Mata no teu peito. Diz para você, Ele está aqui. Eu sou pertença desse reino. Tu acha que o povo está animado? Tu acha que o povo está atento? O reino de Deus está aqui, ó. Fala para você, sabe que você está sofrendo muito na sua vida? As suas escolhas parecem que sempre estão erradas. Porque você está com pertença disso. Está se limitando nos pecados que você gosta de praticar, que eu gosto de praticar. É assim, nós temos que mudar para isso. Estou mentindo, não? Vem para cá. Falta só ter que ler a mente dele, só isso só. Ué? Lê sua mente, eu falo. Por quê? Aí você pede, mas pede para ler sua mente. Consciência. Deixa Consciência. Olha para o irmão que está do teu lado. Se o reino de Deus está no meio de nós, fala para ele, se o reino de Deus está no meio de nós, você é pertença desse reino. Então nessa noite, bem forte agora, acorda! Isso, aí, só as mãos vocês. Pertença. Quem tem pertença tem escritura. Nós temos a escritura da palavra de Deus que nos dá autoridade sobre isso. E nessa questão, gente, essa palavra ela é muito ampla, ela é muito específica. Aí eu queria só acrescentar uma coisa nisso aí. Ninguém é pequeno demais. Para você falar assim, mas dentro de mim veio de mim. Eu sei que tem gente pensando isso, eu já pensei. Eu já estive aí, sentado no lugar de vocês, e às vezes eu vou, quando alguém está me pregando aqui, e a pessoa fala e eu falo, mas isso não é comigo, eu não mereço. Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Mas eu estou sofrendo tanto, está tão difícil. Aí eu queria reforçar, ninguém é pequeno demais na visão de Deus. Ninguém é limitado, ninguém. O que Ele quer realizar em mim, Ele quer realizar no Cacá, no Pedro, não tem limites do que Deus quer fazer. Não tem limites para essa pertença. Ela é no nosso batismo. Ela é de lei. Ela é natural. Ela é natural. Não é natural o pecado que a gente decide viver. Esse não é. Natural é ser de Deus. E quantas vezes nós não invertemos processos? O reino não acontece porque eu estou invertendo os papéis. Eu penso que o meu natural é falhar. Eu olho para mim como se eu fosse desprezível. Deus nos olha com amor. E Ele é Deus de nós o tempo todo. E o Ronaldo vai entrar numa questão aqui do agricultor, da semente. E ela precisa de adubo. E às vezes o que a gente mais precisa na nossa vida é esse adubo, esse alimento para crer nesse reino, é crer no amor de Deus por nós. E às vezes a gente não acredita. E aí a gente não toma posse dessa pertença. Por isso que vocês também estão para o reino das famílias. Mas em nome de Jesus, se você crer, Deus te ama, você é valioso e valiosa. O reino está entre nós, em nós. As coisas são completamente diferentes. O reino de Deus, essa oração que você hoje já pode começar a ter mais pertença de vida em você, a não se limitar tanto. É um presente já disponível, mas uma realidade para o amanhã, para ser conquistada esta realidade, para aqueles que buscam. A palavra diz, e é bem clara, a nossa vida é um piscar de olhos, como um relâmpago, assim diz.
aquele que planta, e é muito hoje convincente, porque o Evangelho diz isso, é o semeador. E isso aqui não foi planejado. Quando comecei a trabalhar esse convório, nós começamos a trabalhar, nós já falávamos, sem saber ter domingo. Eu peguei a palavra de Deus, pode ouvir, que o Evangelho é o seguinte semeador. Não é propósito, coincidência, não. Mas quem planta, tem certeza que vai colher? Nem sempre. Mas ele não desiste, ele sabe que ele tem que lançar semente de novo. Um dia, aquela uma semente vai gerar um pé de feijão, vai gerar mais semente, mas ele não desiste de semear, de ter esperança. Isso é projeto, isso é ser persistente. É na fortaleza da oração, de já viver o reino de Deus como pertença dele, que a nossa vida terá subsídio para quando, na adversidade de uma doença, de uma perda, de uma decepção, nós não ficarmos nos arrastando nesse chão. Você não nasceu para ficar se murmurando, se degradando. Você não nasceu para viver a mesmice do dia a dia. Não, você nasceu para o novo. E o que é novo? É o batismo do Espírito. É viver a consistência do seu batismo, da posse que foi dada a você gratuitamente, paga com o sangue de Jesus. Aí você está deixando a tua vida passar como um relâmpago, tão rápido, que é uma luz que vem e vai. A luz que você tem que hoje exercer como soberania na sua vida é a luz de Deus emanada pelo Espírito Santo. Ter consistência, plantar, colher, que venha chuva, que venha sol, que venha geada, não para com o cabelo branco, para queimar a rua. Isso é ser consistente. Como diz o Ronaldo, dá vontade de abrir a cabeça da pessoa, às vezes, e enfiar essas coisas lá dentro. Porque enquanto ele fala aqui, é bom, de verdade. Se eu tivesse ouvido a primeira vez, mas quantas vezes eu já ouvi o Ronaldo falar isso? Quantas vezes ele me falou essas coisas? E eu sei tanto que é verdade, que eu queria que vocês, sabe, o desejo da gente às vezes é assim, nossa, que esse povo saiu daqui diferente. Não vem vocês, não vem nossa, gente, é muito mais feliz. Só que quantas vezes na nossa vida também, a gente olha para situações, para essas adversidades, a doença, o problema financeiro, a gente olha e fala assim, Deus não está fazendo nada. Deus não está agindo. O reino não está acontecendo na minha vida. Os milagres que eu pedi, eu peço tanto, mas nada acontece. Eu queria retornar no ano que eu estou. Ele planta a semente. Você já plantou alguma coisa? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Um dia eu peguei uma semente de girassol e plantei. Eu sou muito ruim para mexer com essas coisas. Eu não sabia se ia nascer ou não. Ficava doida, ia lá todo dia não ia adiantar. Só me deixava mais ansiosa. E às vezes a gente quer fazer assim. Mas Deus, tem momentos que Deus age no silêncio. Tem momentos que Ele age na própria dor. Ele não provoca, mas Ele permite as nossas dificuldades, porque elas trazem a gente aqui. Se hoje você não está aqui pela dor, em algum momento você já esteve, eu tenho certeza. E quantas vezes é pela dor que Deus nos chama? E que seja, então, a irmã Maria Raquel fala isso de vez em quando, bendita seja a dor que me trouxe para Cristo. Bendita seja a dor, o sofrimento que me trouxe para Cristo. Quando o agricultor planta, ele não sabe se a semente vai nascer. Muitas vezes na nossa vida a gente não sabe o que Deus está fazendo, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus está sempre agindo. Ele está sempre no controle. E a gente não confia. A gente não acredita. A gente não crê. E aí a gente vive essas preocupações exageradas e não precisava de nada disso. O reino é o contrário disso. O reino de Deus traz paz para nós, por quê? Porque na confiança de que mesmo quando eu não vejo, Deus está
viver toda essa dinâmica do reino de Deus está entre nós, e como diz o latim, entre vós está interno, dentro. Quantos de nós aqui estamos soltos por dentro? Quantos de nós aqui a fragilidade, de uma depressão, de uma angústia, está deixando esse entrar vazio, mais vazio? Queremos perguntas, queremos respostas. E olha, muitas vezes, o pessoal do Ministério de Libertação, Cláudio aí com mais experiência de caminhada dentro desse ministério, quantas vezes as pessoas chegam lá, eles querem respostas, nós não estamos lá para resposta, nós estamos mostrando Cristo. Interno, está dentro. E nós queremos achar que Cristo, vou repetir, lá. Como uma música sem sentido da vida. No atendimento, perguntaram para mim assim: eu devo casar ou não? Eu vou responder você não. Né, pai? Eu devo casar? Você tem resposta já, mãe. Você está feliz? Não, mãe. Então, pronto, resolva-se. Viver Cristo é viver a graça com 4 subsídios. O primeiro deles é projeto. Qual projeto você está dentro da sua vida? Dentro desse projeto há um objetivo. Qual que é o objetivo que você está caminhando? É para ficar rico? Vai ficar aqui, vai dar divisão, vai dar sua família. Qual que é o objetivo? O céu. Gente, nós precisamos falar abertamente hoje isso aqui. O inferno existe. O ranger de dentro existe. Lá sobre aquele homem rico, trazem para nós essa realidade. Cure-se. Procure na Eucaristia a fortaleza para não se deixar rastejar quando a tribulação chegar na tua vida. E ela está batendo essa porta todo dia. Então nós temos um objetivo, que é o céu. Nós temos o cultivar, exercitar. A laranjeira, fala sobre isso, deve ser cultivado. Posso colocar assim: um dia Deus usou de artifícios, prendeu minha atenção de volta quando eu estava muito longe dele. Ele prendeu minha atenção de alguma forma. Aí bate aquela coisa que a gente falou no começo, a emoção. É o momento. Algo que eu vivi ali, uma música que me tocou, me fez lembrar. E aquilo mexeu comigo. Mas Deus, ele é muito específico em usar das pessoas
Cultivar é isso também. Cultivar é nos doar ao outro. Isso dá sentido para a nossa vida. Aquela pergunta que eu falei que eu fazia, nasci para quê? Ela já não tem mais força dentro de mim. Porque hoje em dia eu entendo. A nossa vida tem propósito. Na vida do outro, da nossa família. Quando eu disse que a laranjeira não chupa laranja, você já viu a laranjeira pegar a faca e lá descascar a própria fruta? Então espere, faça o bem para você. Faça o bem para você primeiro. Cultive o bem de Deus dentro de você. Viva essa graça. Mas para que isso aconteça, algo tem que morrer. Como a semente morre e germina e dá frutos, novas sementes. O pecado tem que começar a morrer dentro de nós. A falta de fé. O passado tem que morrer dentro de nós. E quantas vezes eu estou vivendo de passado? Aconteceu isso comigo lá atrás. Passou, querido, passou, querida. Me fizeram isso lá atrás. Passou, querido, passou, querido. Foi libertação da sua vida. E às vezes nós enxergamos tudo como ruim. Quantas vezes eu vi de oração, pessoas, casais chegaram, em casa do inferno. Gente, não é alguém de Deus no inferno, como? Não é a sua casa, o problema é você, sou eu. São minhas atitudes, são as nossas atitudes que transformam e deturpam a nossa visão de que o nosso lar, o nosso povo é sagrado. Lá na sua casa é a primeira igreja. Tem coisas que começar a morrer hoje, gente. Nós estamos dando muito crédito para o mal e não tendo a graça de Deus em quem está do nosso lado. Essa pregação não pertence ao Ronaldo, pertence a todos nós. Por isso que hoje a palavra está aqui comigo, porque a palavra de Deus, o reino de Deus é para nós, para todos nós, sem distinção. Sem distinção. Não é um evento distante do reino de Deus. Para que possamos um dia estar lá, é necessário hoje já vivemos, ter consciência disso, cultivar, deixar morrer as coisas do mundo, o passado, a falta de perdão, os excessos. Viver o reino de Deus e olhar para dentro de si mesmo, se enxergar na presença de Deus. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Se você está sendo humilhado, se você está sendo caluniado, louve a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Se você está passando por tribulações na sua vida, louve e agradeça a Deus. Vou repetir isso mais uma vez. Se tivesse tudo certinho na sua vida, tudo certinho, tudo alinhadinho, talvez você não estaria aqui hoje. Mas que bom que você está. E quantas pessoas precisavam ouvir tudo isso que eu estou ouvindo de mim mesmo, da Paula e nós em comunidade de hoje? Quantas pessoas precisavam escutar que o lar é sagrado, o teu local de trabalho é sagrado, o teu patrão que for, faça o seu local de trabalho santo, santo é o lugar que você tira os seus sustentos. Isso é cultivar, isso já é viver o reino de Deus. Não ter espaço para você. Queria só confirmar essa noção. Quando eu rezava pelo menos, se for humano, né, vai cair por terra, mas não posso deixar passar. Quando eu rezava pelo mundo, o Senhor falava que
E às vezes a gente não quer acolher, cuidar, ajudar, abraçar, dar um conselho, uma palavra, às vezes a gente não quer. Ah, o quê? Aquela pessoa está sofrendo lá, mas primeiro que eu não tenho nada a ver com isso, segundo que, sei lá, nem me cumprimenta direito. Nós devemos interromper esse processo, frear esse momento, olhar para o próximo com o olhar que Jesus sempre teve, de amor e de compaixão. Romper os ciclos, né? De discórdia, de desavença, isso também é estabelecer o reino. Isso também é ver o reino. E aí, a nossa vida fica, gente, nossa, muito mais fácil. Muito mais em paz. Nós vamos passar por um momento de oração. Nós precisamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos impulsione a viver essa dinâmica. Nós só vamos pagar preço de viver em Cristo pelo Espírito Santo. Por nós mesmos não vamos, é o Espírito Santo. Trago uma pergunta para você, meu querido, minha querida. Você é batizado? Sim ou não? Sim. Você acredita no seu batismo? Sim. Você acredita que você é pertence de Deus? E que você pertence a esse reino? Então, dentro do seu batismo, dentro dessas condições, tem que ter mudança, aceitação, conversão diária. Não queira você falar assim: eu sou convertido. Você vai cair no cavalo. A conversão é diária, porque nós enfrentamos o pecado diariamente. Nós enfrentamos as nossas limitações, os nossos prazeres, que têm que ser contidos. É uma via, é um processo, é um grande cultivar. Não queira o teu celeiro cheio, queira o teu celeiro capaz de proporcionar a você o subsídio para o agora. O reino de Deus é agora, é neste momento, é nesse minuto, nesse instante que você respira, que você respira. Não tem alguém sem respirar aqui nessa igreja hoje? Bem? Se bem que está morto, me fala que eu vou embora, morrendo aqui. Mas se você está respirando, já comece a tomar uma posição de pertença do reino de Deus. Eu completo a obra. Amém? Vamos rezar. Nosso ministério vai fazer uma música. De primeiro momento você vai ficar sentado. Só que depois, nós temos aqui na média de 50 pessoas. Nós vamos sair de 10 em 10. 10 aqui, 10 lá, 10 lá no fundo e 10 mais aqui. 4 grupos, 10 pessoas ou mais, não tem problema. Pode fazer até um centro, se for 50 mesmo. Mas no mínimo, no máximo 10. Pelo menos 2 servos ou um servo em cada um desses lugares. Nós vamos trabalhar com dinâmica muito rápido, já são 8h30, para nós não alongarmos o nosso mudança. Mas ouça essa música, uma pertença que você é do reino de Deus, para que nós possamos já trabalhar e contar com o Espírito Santo em nós. E não se limite mais. Deixa a preguiça embora, viu? A vergonha embora. Deixa o orgulho, a vaidade lá. Aproveite esse start hoje que Deus dá para nós, através da palavra de Jesus, anunciada por Ele. Cuidado com esse start, pode ser o último. Não é agora, é nesse momento.